Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão da saudade em homenagem ao querido acadêmico José Eduardo Rego e Souza, falecido no dia 13 de março de 2022, na cidade de São Paulo. Nosso querido acadêmico José Eduardo Souza nasceu na cidade de Pederneiras, no Maranhão. Depois foi para São Paulo, após se formar, onde teve uma vida extremamente profícua, sendo diretor técnico do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia entre 1983 e 2004, no período em que fez uma verdadeira revolução naquele instituto. O professor Zé Eduardo Rego e Souza também foi considerado, a nível mundial, como o pai dos stents coronarianos medicamentosos. Então, por isso, já a sua contribuição à medicina mundial foi de altíssimo gabarito. Nós temos hoje, para prestar homenagem ao nosso querido José Eduardo Rego Souza, nosso acadêmico ex-presidente Pietro Novelino, nosso acadêmico Cláudio Benchimol e nosso acadêmico Fábio Jatene. Cada um deles vai falar 10 minutos, depois nós vamos dar a palavra aos acadêmicos e aos familiares. Aproveito para saudar também os familiares do nosso querido José Eduardo Rego e Souza e passo a palavra agora ao nosso ex-presidente Pietro Novelino. Presidente Novelino, com a palavra. Maria Rita está conseguindo ouvir? Acadêmico Novelino com a palavra. Acho que nosso querido Novelino está com um pouco de dificuldade de conexão. Talvez a gente possa seguir adiante e depois voltamos ao Novelino. Acadêmico Cláudio Benchimol, se quiser vir na mesa para falar, um prazer enorme, Cláudio. Acadêmico Cláudio Benchimol, cardiologista, membro titular da Academia Nacional de Medicina, vai nos falar algumas palavras sobre José Eduardo Rego e Souza. Senhor presidente, senhoras e senhores acadêmicos, me sinto muito honrado em poder dizer algumas palavras sobre o Dr. Zé Eduardo. Zé Eduardo Moraes Rego de Souza, nascido no Maranhão, foi pioneiro no Brasil, tendo aqui feito a primeira coronariografia e também pioneiro nos stents farmacológicos no mundo. Pessoa de um caráter ímpar, pesquisador dos mais brilhantes, respeitado no mundo e com grande tenacidade desenvolveu a técnica dos stents farmacológicos. Formou durante anos uma parceria com o professor Adib Jatene, nosso confrade, que rendeu grande produção científica e melhorou a sobrevida dos pacientes com problemas cardíacos. Formado em medicina na Universidade Federal de Pernambuco, em 58, tendo feito sua pós-graduação em Harvard e na USP. Foi diretor do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia de 1983 a 2004, tendo transformado essa instituição numa das mais respeitadas no mundo. Livre docente da Escola Paulista de Medicina e professor da Faculdade de Medicina da USP. Mente brilhante, ávido de conhecimento, deixa uma lacuna não só para a nossa cardiologia, como para toda a medicina em geral. Deixou um imenso legado científico. Um amigo sempre o encontrava nos congressos de cardiologia,
no Brasil e no exterior, com sua esposa Amanda. Eu quero desejar meus sentimentos a toda a sua família, principalmente a Amanda e a todos os seus filhos, a sua filha e o doutor Alexandre Abizaide, que é um dos grandes expoentes da cardiologia invasiva hoje em dia no mundo. Zé Eduardo, você nos deixou, porém seu legado prevalecerá para sempre. Um abraço, obrigado. Muito obrigado, querido acadêmico Cláudio Benchimol, por essas palavras de homenagem ao acadêmico José Eduardo Rego Souza. Convido agora o acadêmico Fábio Jatene, desde São Paulo, para nos falar algumas palavras e depois voltaremos ao acadêmico Novelino. Boa tarde a todos, senhor presidente Francisco Sampaio, meus confrades, minhas confreiras, meus senhores, minhas senhoras, familiares do professor José Eduardo. Eu me sinto muito honrado de poder estar aqui nesta tarde, nesta sessão da saudade, para proferir algumas palavras sobre o professor e acadêmico José Eduardo Rego Souza. Eu vou compartilhar minha tela e, por favor, me digam se estão vendo direito. Ainda não. Agora parece que vai entrar. Estão conseguindo ver? Só falta colocar em modo apresentação, Fábio. É o que eu consigo fazer aqui. Se você fecha novamente, abre a apresentação na sua área de trabalho, já deixa aberta e depois compartilha. Ok, ela está aberta. Eu não consigo mudar mais. Se for possível ver assim... Vai funcionar, vamos com calma. Ela está aberta na área de trabalho? Tá. Coloca no primeiro slide, na área de trabalho. Uhum. Agora vai lá em Share Screen. Clica em cima dela 2 vezes. Depois de estar no Share Screen, clica 2 vezes que ela vai aparecer. Infelizmente não estou conseguindo. Não vai conseguir. Você já conseguiu uma vez? Você tá em Share Screen? Não, ele não está aceitando mais o share screen. Não? Não. Por isso que eu não consigo. Clica em cima da setinha 2 vezes de Share Screen. Vê agora. Agora vai. Agora clica na apresentação, no primeiro slide, 2 vezes. Pronto, eu acho que eu tentei colocar no modo de apresentação. Não, clica 2 vezes no primeiro slide. Às vezes o modo de apresentação não está funcionando no Zoom, às vezes dá problema. Espera um pouquinho que ele vai aparecer. Agora foi. Agora, lá à direita, Fábio, tem escrito assim, modo leitura. Tenta colocar em modo leitura. É isso que desapareceu para mim, eu não consigo ver mais isso. Bom, dá para ver assim, vai fazendo assim, saiu.
É o que eu consigo fazer, mais eu não dou conta. Tá aparecendo alguma imagem aí? Ainda não, mas está aparecendo que vai compartilhar. Espera 10 segundos aí que pode entrar. Apareceram os slides. Vê se você consegue ver à direita, modo leitura. No próprio PowerPoint. Tem lá a apresentação e tem modo leitura. No modo leitura deve aparecer. Não tenho, não dou conta. Uhum. Tá, agora eu já cliquei na Tá. Então, tá me ouvindo, Ari? Fábio, eu acho que dá para você ir em frente assim mesmo. Tá. Então tá, vamos ver o resto agora. Ele está sem aparecendo uma aparecer. imagem. Agora o professor Novelino está falando. Tá. Sou eu? Tá, vamos ver. Não é você que está. É porque também está com dificuldade. Parece que eu adito. Pois é. Claro, já tem. Isso aqui que é muito interessante para eu cumprimentar. Não, já tem. Fábio, vamos em frente assim mesmo, dá para ver alguma coisa dos slides e você vai falando. O professor Novelino está falando agora, ele está começando a Não, falar. ele Quer falar estava falando sem saber que estava aberto o microfone. Eu já fechei o microfone dele e você está com a palavra. Deixa eu só me orientar. Está aparecendo alguma imagem aí? Estão aparecendo os slides. É um slide só ou aqueles vários slides, no modo de vários Estão slides? aparecendo todos. Então é uma pena, isso atrapalha muito. Bom, eu vou... Agora saíram todos. Isso, exatamente, agora saiu. Você não encaminhou para nós isso não, né? Não, porque normalmente aparece no Zoom, né? Então, agora eu estou vendo todos os slides. Bom, Agora eu vou tentar falar. Tinha entrado, Fábio, normal. Se você quiser, a gente vai passar o Novelino e você aí tem 10 minutos para tentar. Tá bom, vamos tentar sim, então. Querido presidente Novelino, está me ouvindo? Maria Rita abriu o microfone. Perfeitamente. Estou ouvindo perfeitamente. Novelino, muito obrigado pelo seu esforço de participar dessa sessão. O presidente Novelino está se recuperando de uma pequena intercorrência pulmonar, mas já está tendo alta amanhã. Mas fez questão absoluta de falar desde o hospital, nessa elegância aí, com o seu Robert Chambre. Pode falar então, por favor, presidente Novelino. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente Francisco Sampaio, excelentíssimo senhor secretário-geral acadêmico José Galvão Alves, meus colegas que, juntamente comigo, têm a honra de fazer esta homenagem o ícone Eduardo Souza. Familiares
do acadêmico José Eduardo Souza, eu faço questão aqui de enumerar, e que estão ao lado da nossa querida professora Amanda, viúva e sempre esposa do professor José Eduardo de Souza. São 6 filhos: Patrícia, que é Torigor, que é hematologista, Eduardo Souza, que faz economia agrícola, Andréia Bizardi, cardiologista, casada com um eminente amigo, seu pai, era meu amigo íntimo, Alexandre Bizardi. Valéria Cantoni, dentista. Fábio Souza, com propaganda e marketing como sua atividade. E Adriana Saulo, advogada. Senhor presidente, com grande emoção e subida honra, minhas primeiras palavras, senhor presidente Francisco Sampaio, são de profundo agradecimento a Vossa Excelência pela honrosa tarefa de homenagear não só um fraterno e querido amigo, mas um ícone da medicina e, particularmente, da cardiologia, ícone esse dentro e fora do nosso país. A primeira vez que eu ouvi falar em Eduardo Souza foi com um colega meu de turma, José Maria de Melo Aires, que até hoje é funcionário do Instituto de Cardiologia Dante Pazanese, dizendo dos títulos, da importância de Eduardo Souza na cardiologia. Marcamos com o Eduardo um encontro no aeroporto de Santos Dumont. E depois do almoço, quase 2 horas de palavras objetivas, Eduardo, mais tarde, resolveu candidatar-se à nossa querida Academia Nacional de Medicina. Nascido em Pedreiras, no Maranhão, filho de Luiz Cordeiro Souza e Raimundo Rios Moraes Souza, em 30 de janeiro de 1934, graduou-se em Medicina em 1958 pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, concluindo especialização em cardiologia pediátrica pela Harvard Medical School em 1963, tornando-se fellow em arteriografia coronária na Cleveland Clinic em 1966. Sua segunda casa passou a ser o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, no qual foi diretor por 21 anos, tendo sido ainda chefe de serviço de cardiologia intervencionista do Hospital do Coração, sendo ainda professor de pós-graduação e orientador da hemodinâmica da Universidade de São Paulo desde 1993. Publicou mais de 600 de artigos em periódicos especializados e apresentou mais de 800 temas em congressos internacionais e mais de 1.700 mensais. Participou como palestrante convidado em mais de 350 conferências e 430 mesas redondas, tanto em nosso país como no exterior, a saber, na Europa, no Japão, na Índia, na China, na Austrália, na Coreia do Sul e nos países sul-americanos. E ainda recebeu dezenas de prêmios
participando em mais de 120 projetos de pesquisa. Senhor presidente, Eduardo Souza foi pioneiro na cardiologia intervencionista no Brasil e foi considerado um dos primeiros da cardiologia intervencionista mundial. O acadêmico fez as primeiras comemorações, né, no Brasil em 1966, tendo sido criador da técnica de revestimento do stent a ser implantado nas artérias coronarianas com rapamicina, o que reduz até hoje o utilizado a restenose, impedindo que a artéria desenvolva novamente estreitamento do local tratado. Senhor presidente, eminentes colegas familiares do professor Eduardo Souza, permitam-me citar Cecília Meirelles, quando denunciou que há pessoas que falam e nem as escutamos, mas há pessoas que aparecem em nossas vidas e nos marcam para sempre. Este foi o caso de Eduardo Souza. Aproveito a oportunidade para citar Aristóteles, quando salienta, entre aspas, que a grandeza não consiste em receber honras, mas sim em merecê-las. E por isso é que Confúcio, mais tarde, retrata e ressalta que a humildade é o fundamento de todas as virtudes. José Eduardo de Souza passou a vida ensinando e fazendo aprender, pois nós, professores, somos os grandes participantes da cidadania da nação e, assim, o magistério só é possível se o amarmos. E a maneira mais efetiva de ensinar é o próprio exemplo. Senhor presidente, permite-me reiterar que o ser humano nunca deve deixar cobrir-se com o manto esburacado das vaidades, nem pelo sentimento de inveja, pois essa nos impede de ver quem é melhor que a gente, de acordo com Dante Passanese, em artigo publicado por Adib Jatene. Permitam-me repetir mais uma vez a palavra do mestre Ivo Pitangui, que define o amor como a estrela desenhada no firmamento que pode ser avistada de qualquer parte. Portanto, professor Amanda, sou testemunho que nosso colega e brilhante cardiologista esteve sempre ao lado da brilhantíssima cardiologista doutora Amanda, cuja brilhante administração como diretora do Instituto Passanese de Cardiologia durante 9 anos. E é uma figura eminente e respeitada por todos reconhecido, sendo que com seu amor, sua ternura, sua bondade, sua beleza e sabedoria, foi nos desertos da vida o oásis do coração de José Eduardo. Peço vênia nesse instante para lembrar Dom Quixote que, se aqui estivesse já moribundo, diria a sua amada Dulcinea: Mi senhora, tu és mi senhora,
sempre fuiste e será. Caríssimos colegas, senhor presidente, José Eduardo Souza está encantado nas paredes dessa casa. Como diria Guimarães Rosa, quando afirma que as pessoas não morrem, mas ficam encantadas. José Eduardo Souza está encantado na ciência mundial, não só na sua especialidade, mas sempre com sua humildade e sua sabedoria, colaborando com o progresso da cardiologia. Termino, senhor presidente, com os versos do saudoso Elion Pova Filho, quando diz que lembre de mim quando tiver partido para bem longe dos campos silentes, quando não puderem pegar minha mão e não me derem mais o carinho ardente, deve a lembrança do justo florir, quando eu estiver para sempre adormecido. Durma em paz, Eduardo Souza, no cenário que Vossa Excelência sempre produziu, que é a competência de Arlindo Vale. Nós todos da Academia Nacional de Medicina, em nome do senhor presidente, reverenciamos vossa figura e não poderemos, juntamente com sua família, deixar de ressaltar um lar feliz e que até os últimos momentos honrou toda a medicina do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, presidente acadêmico Novelino, pela sua brilhante fala, pelo seu esforço. Todos nós estamos aqui em alegria de lhe ver tão bem, aí nas vésperas de ter alta, e falando para nós de maneira tão eloquente como sempre. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao acadêmico Fábio Jatene. Para fazer a sua locução. Acadêmico Fábio Jatene com a palavra. Senhor presidente, Francisco Sampaio, eu vou tentar compartilhar meus slides. Vocês estão conseguindo ver? Deve estar entrando agora, Fábio. Espera 1 minuto, 10 segundos que vai aparecer. Deve ter algum delay. Saiu novamente. Essa apresentação. Acho que é essa. Estão conseguindo ver? Nós estamos conseguindo aqui. Agora tem uma tela só? Uma tela só. Então, acho que dá para começar. Presidente Francisco, consegue ver a apresentação? Ótimo. Ótimo. Perfeito. Ok. Eu queria dizer que estou muito honrado em poder fazer parte dessa solenidade, Sessão da Saudade, e queria me desculpar pelo inconveniente dos slides da outra tentativa. Então, senhor presidente, minhas senhoras, meus senhores, meus confrades, minhas confreiras, familiares do acadêmico e professor José Eduardo Rego Souza. Eu me sinto muito honrado em poder, mais uma vez, dizer que faço parte dessa sessão. O professor Eduardo, como já foi dito, ele foi uma pessoa com múltiplas facetas, né? Sob o ponto de vista pessoal e sob o ponto de vista profissional. E eu não vou tentar repisar o que já foi falado, nem repetir,
mas tentar mostrar algumas imagens e algumas passagens que eu acho que são interessantes e oportunas de serem lembradas, né? Primeiro que o professor Eduardo era do Maranhão, mas muitas pessoas achavam que ele era de Pernambuco, porque ele fez faculdade em Pernambuco, né? Mas ele era originário do Maranhão. Aqui umas imagens da sua família, com 6 filhos, 13 netos, e o que me faz relembrar disso é que o professor Eduardo e meu pai, eles foram muito amigos de uma vida, né? Mais de 50 anos de amizade e de trabalho conjunto. E eu, dessa maneira, tive a oportunidade de conhecer o professor Eduardo quando eu era menino, né? Porque as famílias se encontravam aos finais de semana e nós acabávamos convivendo. Então, eu desde menino, conhecia o professor Eduardo e convivia com ele e com sua família. Aqui uma foto dele com a Amanda, né? Cardiologista, que já foi dita, uma pessoa brilhante, que dirigiu o Instituto Dante Pazzanese por vários anos. Também já foi dito que o professor Eduardo teve esta formação, graduação em medicina, especialização na Harvard, e em 66 foi fellow na Cleveland Clinic. E sobre isso eu tenho uma passagem bem interessante para comentar. Nessa época, na década de 60, pode fazer, que é a opção que vem depois. O aluno tem até 3 meses para reescrever tudo, terminar o negócio. O professor Adib, na década de 60, havia recebido para o Instituto Dante Pazzanese uma bolsa de estudos, uma doação em uma forma de bolsa de estudos. E na época, ele foi falar com o Dr. Dante Pazzanese, que era o diretor do Instituto, que na época se chamava Instituto de Cardiologia do Estado de São Paulo, e não Instituto Dante Pazzanese. E ele foi dizer para o Dr. Dante Pazzanese que eles precisavam fazer uma escolha entre 2 assuntos para serem melhor estudados pelo Instituto. Um deles seria a possibilidade de estudar corações artificiais, porque na época, na década de 60, o Dr. Liotta, junto com o Dr. DeBake, estavam introduzindo os corações artificiais mecânicos. E essa era uma possibilidade de enviar alguém aos Estados Unidos para conseguir se envolver com essa tecnologia. E a segunda opção era pedir para alguém ir aos Estados Unidos para, junto com o Dr. Mason Sones, que havia desenvolvido a cineangiocoronariografia na Cleveland Clinic, fazer um treinamento em cinecoronariografia. O Dr. Dante pensou um pouco e disse assim: Adib, você está dizendo que essa história do catéter, ela entra dentro da coronária e filma a coronária por dentro, e com isso nós vamos saber aonde estão as lesões? E aí o professor Adib disse, sim, é isso mesmo, parece que essa técnica é uma técnica nova que está criando esta possibilidade. Aí o doutor Dante disse assim, vamos deixar esse assunto do coração artificial de lado e vamos pedir para o Eduardo ir lá para os Estados Unidos, aprender essa técnica, porque eu acho que isso vai mudar a história da cardiologia e vai mudar a evolução natural do infarto. O doutor Eduardo foi para lá e passou a aprender os detalhes da cineangiocoronariografia, e quando voltou foi a primeira pessoa do nosso país a realizar cineangiocoronariografia. Isso era um método diagnóstico no início, era hemodinâmica, depois acabou virando a cardiologia intervencionista, que passou a fazer intervenções não só nas coronárias, como em cardiopatias congênitas e doenças estruturais. Então, essa é uma passagem muito interessante, que acabou definindo muito do destino do professor Eduardo em se envolver com esse tipo de atuação. Essa é uma outra imagem muito interessante, onde aparecem algumas pessoas que são ícones da nossa cardiologia. Bem ao centro, embaixo, nós temos o Dr. Dante Pazzanese.
Do lado dele, o professor Dr. Mendonça de Barros, que era o Mendoncinha. E do lado, o Dr. Cantídio Moura Campos. Eles fizeram os grandes cardiologistas do Instituto Dante Pazanese nessa época. Em cima, no meio, o Dr. Valmir Fontes, que também, como o Dr. Eduardo, é hemodinamicista, mas ele se dedicou mais à área de congênitos. E à direita, em cima, o Dr. Eduardo Souza. Esses são alguns pontos que eu acho que são marcantes na carreira do professor Eduardo. Em 1966, ele realizou a primeira cine-angiocoronariografia do Brasil. Em 86, implantou pela primeira vez um stent de Palmas-Schatz em um homem, first in man. Em 99, realizou no Brasil o primeiro implante dos stents farmacológicos do mundo, que foi um marco histórico na evolução da cardiologia moderna. Nesse slide, nós temos o professor Eduardo, a doutora Amanda, o doutor Fausto Feres ali atrás, que atualmente é o diretor-geral do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, e também lá atrás o doutor Pachon, que é uma pessoa que é um notório especialista em arritmias e ablações. Também já foi dito a respeito da produção científica, que é espetacular, do professor Eduardo. E um ponto que chama a atenção, ele recebeu mais de 130 homenagens e honrarias, e aqui várias delas, no país e fora dele. Talvez uma das maiores tenha sido o reconhecimento pelo TCT, que é o maior evento de hemodinâmica e cardiologia intervencionista do mundo, né? Como a pessoa de destaque. Esse é um outro ponto que eu acho que vale a pena também ressaltar. A Sociedade Brasileira de Cardiologia escolheu 11 cardiologistas do século XX como os mais influentes, né? Como os destaques do século na cardiologia brasileira. E o doutor Eduardo é um desses grandes destaques e dos mitos da cardiologia brasileira, né? E o único hemodinamicista. Existem clínicos, cirurgiões, mas ele é o único hemodinamicista desse seletíssimo grupo de especialistas. Chama a atenção a quantidade enorme de discípulos que ele formou, né, nesses anos todos. São centenas de discípulos formados que atuam no Brasil e fora do país. Como gestor, já foi dito, ele também foi diretor do Instituto Dante Pazanese, e aqui embaixo, junto com a Amanda e com o professor Adib e outras personalidades do Instituto. Ele foi também chefe do Serviço de Cardiologia Intervencionista do Hospital do Coração, desde a sua criação em 1976. Na Academia Nacional de Medicina, ele foi o acadêmico de número 634, na cadeira cadeira 9, cujo patrono foi Miguel de Oliveira Couto. Foi membro titular da seção de medicina, foi eleito em março de 2007, tomou posse em abril de 2007, sob a presidência do presidente acadêmico Antônio Luiz de Medina. Foi saudado pelo professor Adib, e o seu antecessor também foi um cardiologista muito notório do nosso meio, o professor Edson Saad. Aqui duas imagens da posse do professor Eduardo, em abril de 2007, e embaixo, 3 grandes amigos, professor Eduardo, professor Adib e professor Ivo Nesralla, 3 notórios e acadêmicos da nossa academia. Eu, para encerrar essa minha pequena apresentação, diria que talvez algumas designações pudessem marcar muito bem o que foi a vida do professor Eduardo. Pioneirismo, uma dedicação incansável ao trabalho, uma inspiração para a sua geração e para as gerações seguintes, um inovador, formador de discípulos, trabalhou fortemente em gestão e um grande líder. As palavras de Grambel acho que encaixam perfeitamente na personalidade e na carreira do professor José Eduardo. Nunca ande pelo caminho traçado,
pois ele conduz somente até onde os outros foram. E o professor Eduardo se caracterizou por buscar novos caminhos. Uma pessoa com inovação na essência da sua vida. Eu queria, então, para encerrar essa minha pequena homenagem, desejar meus sentimentos à família, dizer que eu tinha um enorme respeito pelo professor Eduardo, uma enorme consideração pela sua trajetória, pela sua carreira e pela sua conduta pessoal, e dizer que foi um orgulho para mim poder acompanhar duas pessoas, o professor Eduardo e meu pai, como amigos inseparáveis de uma vida, mais de 50 anos trabalhando junto, e eu não me lembro de nunca eles terem tido qualquer desentendimento ou qualquer divergência mais séria, e que foram companheiros de uma vida. Então, muito obrigado, presidente Sampaio, pela oportunidade. Muito obrigado, acadêmico Fábio Jatene, por essas suas palavras de quem viveu isso desde a tenra infância, com o nosso querido e saudoso José Eduardo Rego Souza. Passo agora a palavra aos acadêmicos que quiserem se manifestar. Se tem algum acadêmico presente aqui na plenária que queira falar. Acadêmico Zé Galvão Alves, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente Francisco Sampaio, meus senhores, minhas senhoras, prezados oradores Pietro Novelino, Cláudio Benchimol, Fábio Jatene e a família do professor José Eduardo Souza. Os sábios unem sabedoria e humildade. Exemplo maior de José Eduardo Souza. Um dos maiores cardiologistas e pesquisador do mundo, acadêmico professor Eduardo Souza, é um exemplo de sapiência e humildade. Coloco-me aqui como amigo e admirador. Admirador pelo cientista exemplar, sendo um dos brasileiros mais referidos na literatura internacional, em função do seu pioneirismo na terapêutica do estente farmacológico. Associa-se à simplicidade e elegância no convívio com os pacientes e especialmente com os colegas. A sua simplicidade, a sua atenção, a sua elegância no convívio com todos os colegas e em todos os congressos que porventura tivemos a oportunidade de participar juntos, isso se destacava. Como um homem com tanta sabedoria se comportava com tanta humildade. Queria dar um abraço carinhoso, afetivo e de saudade, já que nós estamos na sessão da saudade. A doutora Amanda, que nasceu em Lorena, cidade vizinha minha, Guaratinguetá, e que foi uma companheira de uma vida para o meu querido José Eduardo Souza. E um abraço fraternal aos seus familiares e a seus filhos em especial, pela sorte de ter um pai como José Eduardo de Souza. Excelentíssimo senhor presidente, meu querido Pietro Novelino, que à distância nos saudou e saudou especialmente a família José Eduardo Souza, meu carinho especial a esses familiares. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, acadêmico secretário-geral José Galvão Alves. Mais algum acadêmico eu gostaria de fazer uso da palavra, ou no plenário, ou em sistema remoto, é só levantar a mão eletrônica. Família do acadêmico José Moraes Rego Souza, algum familiar quer fazer uso da palavra? Nós temos tempo, a palavra está aberta. Não conseguindo visualizar, mas nenhum acadêmico
que queira fazer uso da palavra, nem familiares do acadêmico José Eduardo Rego Souza, eu agradeço especialmente ao acadêmico Pietro Novelino, que desde sua internação no hospital, felizmente em excelente estado, em plena recuperação para ter alta em breve, fez um esforço enorme e conseguiu nos apresentar belas palavras. O acadêmico Cláudio Benchimol, nosso cardiologista, e nosso querido acadêmico Fábio Jatene, professor titular de cirurgia cardiovascular da Faculdade de Medicina da USP, e que nos deu um testemunho de um convívio de mais de 40 anos com o nosso homenageado. Agradecendo a todos, dou essa sessão por encerrada.